E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Essa semana estou bem melhor, né? Mas mesmo assim, a gente vai tentar manter um formato resumido, né? Podcasts mais curtos. Vamos ver se é possível, né? Que com a melhora das condições de saúde, a gente costuma falar mais, né? A gente não sente dor, a garganta não acusa o golpe. Então a gente começa a falar. Semana passada já ruim, a gente já se empolgou, né? Mas vamos tentar, né? Ontem a gente acabou não gravando, não tive tempo. Mas vamos falar rapidamente da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tivemos uma goleada aí num clássico carioca. O torcedor do Vasco não deve estar nem querendo ouvir falar muito, mas a gente precisa comentar, né? Resultados como esses não são comuns e a gente tem que deixar o destaque, né? Uma moral para a equipe rubro-negra. Tivemos ontem também o sorteio da Libertadores, da Sul-Americana, o sorteio das oitavas de final, das chaves, né? Das chaves tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Tá aí na tela para vocês. Cara, vamos ter embates interessantíssimos já de cara e podemos ter embates ainda mais interessantes com o andamento da competição, hein? À medida que as equipes podem ir avançando, a gente pode ter embates emblemáticos, hein? Podemos ter duelos antológicos até a final da Libertadores. Eu falo especialmente do lado direito da chave aqui, com São Paulo, com Palmeiras, com Flamengo, hein? Então a gente vai repercutir um pouco do sorteio. Vamos falar também do sorteio da Sul-Americana, né? Tá aqui as chaves da Sul-Americana, final em Assunção, né? Bom, vamos iniciar então por ordem cronológica. Vamos falar do Campeonato Brasileiro primeiramente, tá? Quinta rodada, o retorno do Campeonato Brasileiro. Quinta rodada não, né? Perdão, gente. Deixa eu avançar aqui, que é o jogo atrasado, né? Vamos ter um jogo atrasado da quinta rodada. Amanhã, Juventude e Atlético Goianiense. Mas vamos avançar aqui. Vamos avançar o calendário aqui. Sétima rodada. Perdão, né, gente? A gente comete uma gafe aqui, outra ali. Tá aqui, né? O resultado que a gente vai deixar um destaque especial hoje. Peço perdão ao torcedor vascaíno, mas não tem como deixar de ser, tá? 6-1 não é um placar muito usual, tá? Não é um placar muito comum em qualquer campeonato, né? E quando a gente fala de clássico, então nem se fala. Bom, o Grêmio, reestreia do Grêmio, o Grêmio que começou voando na Libertadores, né? Teve uma decisão difícil para fazer, o Renato Gaúcho, em relação ao calendário, né? Ao, à gestão do elenco, priorizou a Libertadores, foi superado pelo Bragantino 2-0, o jogo no Couto Pereira. Vitória perdeu mais uma do Atlético Goianiense, né? Na parte de baixo da tabela. O negócio tá pegando fogo e o Vitória tem apenas um pontinho. Bom, o Fluminense empatou com o Juventude, né? O jogo foi emocionante, né? Os jogos das equipes gaúchas foram emocionantes. Você que não acompanhou, né? Procure aí os melhores momentos, né? Os grandes momentos. Esse jogo do Juventude foi bastante emocionante. Do Grêmio também, do Internacional também, né? Inter que foi visitar o Cuiabá na Arena Pantanal, venceu, iniciou de forma ruim, né? Na Sul-Americana e agora sim traz uma vitória para o seu torcedor no Campeonato Brasileiro, né? Motivo de alegria, de comemoração, mas de tristeza para o lado do Cuiabá, lanterna do campeonato, zerado em pontos, hein? Muito provavelmente deve estar aí entre as equipes rebaixadas, né? Temporada após temporada, a gente vê os críticos falando que o Cuiabá vai cair, o Cuiabá vai cair, e o Cuiabá sempre surpreendendo. E dessa vez, parece que, me parece, né? Tá muito cedo ainda, a gente tá falando de sétima rodada, mas me parece que vai se encaminhando para um cenário bastante obscuro para o Cuiabá, tá? Corinthians perdeu na Neoquímica Arena para o Botafogo, hein? Corinthians aqui, ó, tem que ficar de olho, hein? Corinthians tem 7 jogos, tá? 7 jogos e é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Atlético Mineiro empatou com o Bahia, Vasco 1, Flamengo 6, Criciúma 1, Palmeiras 2, Palmeiras voltando a vencer, São Paulo 2, Cruzeiro 0, o imbatível Luiz Ubeldia fez mais uma vítima, né? Imbatível São Paulo, né? Do Luiz Subeldia fez mais uma vítima. Fortaleza venceu o Atlético Paranaense, que perdeu na Sul-Americana, agora perde Fortaleza de novo. A boa fase parece que chegou ao fim, hein? O Cuca vai ter que trabalhar pesado. E o que chama mais atenção é que o Cuca chegou, né? O Atlético começou a embalar, e agora que de fato teve um tempo maior de trabalho, onde a gente pode começar a pontuar, né? Onde a gente pode falar assim, pô, chegou, teve aquela
aquele baque emocional, né? Todo mundo querendo mostrar serviço. Quando a coisa começa a sentar, quando o trabalho começa a ser executado e começa a ser assimilado, os resultados positivos começaram a ir embora, hein? Então acho que é coisa pro Cook, sua comissão técnica, tem que ser feitas reflexões aí, né? Porque tivemos uma pausa muito importante. Para quem está chegando, para quem está iniciando o trabalho, a gente tem dois cenários distintos. O Atlético está num momento ruim e o Botafogo, por exemplo, está vivendo um bom momento. Está jogando um futebol interessante, né? E vai encarar o Palmeiras na Libertadores. Duelo de portugueses, né? Duelo de portugueses. Bom, situação de tabela, o Flamengo é o líder de momento, Bahia segue no topo da tabela também, Botafogo no G4, São Paulo também chegou lá, 13 pontos, o Atlético Paranaense com a derrota também fica em 13 pontos, mas caiu na tabela, o Bragantino sobe, o Palmeiras sobe, olha o Palmeiras aí, hein? Começa discreto, né? Começa de forma discreta, alguns resultados estranhos, a gente critica, mas é aquela coisa, quando a equipe é forte, quando o projeto é consolidado, uma hora ou outra, quando a temporada exigir, né? Quando a temporada exigir a gestão do elenco, vai falar alto o trabalho de longa data. É assim que tem sido com o Palmeiras nos últimos anos. Internacional, o oitavo colocado, Cruzeiro, nono, Atlético Mineiro, 10 pontos. Vai prestando atenção na quantidade de jogos, tá? O Internacional é o oitavo colocado com 5 jogos, hein? E aqui a gente tem Fortaleza, Grêmio com 5 jogos também, Vasco da Gama com 7 jogos, Juventude, Fluminense, Criciúma, Corinthians, Atlético Goianiense, Vitória e Cuiabá fechando a tabela. O que chama mais atenção para a gente são equipes como o Fluminense e o Corinthians, que tem 7 jogos e estão ali flertando com a parte de baixo da tabela. O Corinthians, nesse caso, já está no Z4, tá? A campanha é muito ruim, na Sul-Americana vem se destacando, né? Vem jogando, praticando um bom futebol. Agora no Campeonato Brasileiro já passou da hora de dar resposta, porque como a gente volta a destacar, o Cuiabá tá mal, tá zerado, tá? Se vencer 2 partidas, que para chegar em 7 rodadas, ultrapassa o Corinthians, né? Então a gente pode até falar, pô, o Cuiabá tá zerado, tá mal, mas se vencer 2 partidas que faltam, passa o Corinthians. Vitória e Atlético Goianiense, que tem uma vitória, tem um jogo a menos, se vencerem os seus jogos, o Vitória não passa, mas o Atlético passa, né? O Criciúma tá aqui, situação difícil. Tem 4 jogos apenas. 4 jogos, tá? E tá fora do Z4, tá na frente do Corinthians. O Corinthians tem 7 jogos, o Criciúma tem 4 jogos. E o Criciúma está na frente do Corinthians nesse momento, empatado em pontuação, mas à frente do Corinthians. Então, é aquela coisa, assim, às vezes vai deixando passar, vai deixando, pô, mata-mata é importante, a gente tem que chegar nas oitavas, mas a gente sabe que competições distintas são momentos diferentes e a pressão é diferente. Né? A pressão dentro de campo ela é diferente, a pressão exercida pela torcida é diferente, a cobrança por resultados, a obrigação pelo resultado, ela é diferente. Ah, então, já passou da hora. Não é, cara, assim, não é de hoje que eu tô falando isso. Eu me recordo que antes do Campeonato Brasileiro ser paralisado, eu já destacava isso tanto de Corinthians quanto de Fluminense. Olha, tem equipes como o Criciúma, e eu destaquei até o Criciúma, que tem muitos jogos a menos, hein? Tem muitos jogos a menos. E esses caras estão rivalizando com essas equipes com jogos a menos, hein? Então, assim, a boiada tá passando, né? A boiada tá passando. Já estamos falando de sétima rodada. No topo da tabela, as equipes têm 14 e 13 pontos. O Corinthians está com 5, o Fluminense está com 6. Já é uma distância bastante considerável. Do Fluminense pro Bahia e pro Flamengo, que são os líderes, do Flamengo e pro Bahia, que são os líderes, são 8 pontos de diferença. Então, assim, tá passando. O pessoal não tá, né? Parece que não tá muito antenado. O Flamengo tem elenco para jogar 2 competições. E assim o faz, né? E assim o faz. Partida que o Vasco sai até na frente. O golaço do Verratti, né? Impressionante, mas é uma bagunça o Vasco. Né? A vitória do Flamengo, ela é construída de uma forma muito natural. É um time muito bagunçado. Né? É um time muito bagunçado. Taticamente, o time dentro de campo, assim, é uma bagunça. É uma loucura. É uma loucura. Você olha os gols do Flamengo, tem todo o mérito, tá? O primeiro gol, por exemplo, do Cebolinha, é muito mérito do Cebolinha, cara. Ele bate de primeira, acerta o canto. Você vai fazer o quê? É uma bola indefensável.
Mas os outros gols da partida, né, a construção da goleada, cara, assim, são erros de posicionamento que você fica se perguntando o que foi feito, né, durante a paralisação do campeonato, o que aconteceu? E você começa a repercutir que a crise administrativa política do Vasco, né, o que é mais interessante, né? Você começa a se refletir dos acontecimentos das últimas semanas, né? Dos últimos dias, o que aconteceu nos bastidores do Vasco. Aí você começa a pensar, cara, vai valer a pena? Se de repente o Vasco é rebaixado, vai valer a pena? A gente viu o Santos jogar ontem, perdeu para a equipe de Ribeirão, esqueci, jogou com o Palmeiras agora a Copa do Brasil. Pô, esqueci, pô, vou pedir perdão. Eu esqueci o nome da equipe. Peço perdão, tá? Posso abrir a tabela aqui, mas me deu branco agora. E aí, o Santos que estava brigando para voltar para a liderança não voltou. Então, assim, a Série B e o torcedor do Vasco, assim, e a própria gestão do Vasco hoje, sabe? Que, assim, existe a questão da certeza, né? De você investir no projeto esportivo, de você investir em bons jogadores, mas querendo ou não, ainda existe uma margem de incerteza muito grande. E você flertar com isso, né? Enfim, né? Cuiabá tá classificado na Sul-Americana, legal, bacana, né? Mas e aí? E o Campeonato Brasileiro? E o custo disso? O Ceará não voltou até hoje. E tinha feito até então a melhor campanha da fase de grupos, né? Naquela temporada em que caiu, da Sul-Americana. Não voltou até hoje. Você pergunta pro atual presidente, fala assim: o que você preferia? Você preferia ter feito a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana ou você preferia ter ficado na Série A? Né? São coisas assim, parece um negócio simples, parece uma conta simples, mas a gente começa a ver, e isso é repetido, né? Isso acontece toda temporada, né? Impressionante. Enfim, a goleada tá feita, o estrago foi feito, né? Histórico, e a gente traz uma notícia aqui, tá? Traz essa notícia aqui. E o torcedor pode até ficar bravo comigo. Ah, pô, traz isso aqui, né? Não trago isso para tirar sarro do Vasco, não trago isso com alegria nenhuma. Né? Isso aqui é para o torcedor pegar e mostrar para a gestão. Eu acho, né? Eu acho que esse escudo aqui, ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Ah, estamos pensando no longo prazo. Cadê o resultado, né? Vai valer a pena o Vasco ser rebaixado? Ah, estamos pensando no longo prazo. Estão pensando no longo prazo do Vasco há muito tempo, né? Ou não, ou eu tô maluco, né? Isso aqui são coisas, são dados para o torcedor pegar e colocar ali na parede de São Januário. O que é isso aqui, cara? Isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é uma humilhação, né? 6-1 para o Flamengo, isso é uma esculhambação, cara. O que foi praticado dentro de campo foi uma esculhambação. A gente sempre tenta contextualizar, a gente entende que os jogadores são profissionais, têm as suas famílias, a gente nunca tenta expor ninguém, né? E não vou fazer isso aqui, eu não tenho esse papel de pegar nome por nome pro jogador, falar, ah, olha, fulano aqui foi muito mal, tantos erros de passe, né? Tantos botes errados, tantas saídas erradas, erros de posicionamento. Isso aqui a gente não faz. Isso aqui, cara, eu acho que é um desserviço fazer isso. Tá? Eu acho que é um desserviço. Agora, assim, é uma coisa que eu sempre falo da arbitragem, né? Os caras fazem, eles entram em campo, fazem um trabalho de merda, né? Fazem um trabalho de merda. Ah, mas você expõe árbitro. Sim, isso a gente faz mesmo, né? Porque cara, assim, é um trabalho de merda que é executado, que é praticado, e se o profissional reclama, eles vão lá e expulsam, e o cara toma gancho. Então é desigual, na minha opinião. Na minha opinião, é desigual. E o árbitro não é protagonista do jogo. Então, já que ele quer ser protagonista, a gente traz o nome também. A gente traz o nome para o torcedor lembrar. Porque ele quer ser protagonista, ele não quer chamar atenção, né? Então a gente traz o nome. Porque, é como eu falei, é injusto. Cometem as atrocidades, as equipes são prejudicadas e nada pode ser feito. E eles não são punidos, né? E eles não são punidos. Agora, assim, o que a gente fala de um jogo como esse, em relação ao time que entrou dentro de campo, é o que foi feito, né? O que foi feito do trabalho? É assim, às vezes o torcedor fica maluco e a gente é totalmente contra qualquer tipo de manifestação violenta, né? Porque para mim é crime, né? Você perseguir o cara em rede social, xingar
ir no centro de treinamento, para mim é crime isso. Para mim é crime, né? Ponto final. Agora sim, o torcedor tem o direito de ficar maluco, porque os caras trabalham para isso, eles recebem para isso, eles são pagos para isso. E quando você faz um trabalho de merda dentro de campo, desculpa, né? Aí fica difícil você não falar, pô, o torcedor tem que ser comedido, o torcedor tem que ser menos emocionado, né? Você vai falar o quê? Aqui eu não tô tirando mérito do Flamengo, não. A construção da goleada foi fácil, porque o time do Flamengo tem muita qualidade. Não é de hoje, eu não preciso ficar aqui falando, pô, o Flamengo, cara, que time, né? Que elenco. Isso a gente fala toda a temporada. Que treinador, né? Que treinador que é o Tite. Isso a gente fala toda a temporada. Não é de hoje que a gente fala que o Tite está entre os melhores treinadores brasileiros. Na minha opinião, hoje, ele para mim era o melhor. Hoje ele foi superado pelo Dorival. Brasileiros, tá? Não tô falando de outras nacionalidades, tô falando de brasileiros em atividade no Brasil, aí a gente coloca o Abel Ferreira no topo, obviamente, né? Pelo histórico, pelo trabalho, pelo tempo de trabalho. Agora, sim, treinadores brasileiros, o Tite está entre os melhores para mim. Hoje ele só perde pro Dorival. E aí, fora o elenco, né? Fora o elenco. Então, assim, o Flamengo fazer 6-0 para mim, não é uma surpresa. O que me chama a atenção é o comportamento apático dos jogadores dentro de campo. Porque os gols não foram gols de jogadaça, dribles, né? Individualidade, não. Todos, que eu falei, tirando o primeiro gol do Cebolinha, que foi uma pintura, foi um espetáculo, né? Aquilo lá é de uma qualidade, de um talento único. Todos os restos, todos os restos não, perdão, todos os outros gols, né? Todos os outros gols, apesar do talento individual dos atletas que fazem jogadas espetaculares, mas todos os outros gols são erros de posicionamentos bizonhos da equipe do Vasco. Bizonhos, erro de bote, ocupação do espaço, fechar a linha de passe. Cara, assim, o que eu tô falando não precisa ser um especialista da bola, né? Não precisa ser um especialista da bola para falar. Então, isso aqui, de repente, o torcedor ficar bravo com a gente traz para o torcedor pegar e cobrar a gestão do Vasco, né? O Vasco lidera ranking e tem 38 goleadas sofridas na era dos pontos corridos. Desde 2003, o Vasco é o clube que mais vezes foi goleado em jogos da Série A. Isso é pouca coisa? Os números dizem. Os números refletem uma realidade. As 10 equipes que sofreram mais goleadas no Brasileirão desde 2003. Pô, mas o Flamengo tá aqui, mas cara, depois que o Flamengo se reformulou, né? Vai contar aí quantas goleadas teve. Pô, teve umas goleadas no período do Domenech, né? Que o Domenech é um treinador que ia pra cima, mas aí quando você para pra pensar na período do Domenech, a gente pode falar em várias goleadas tomadas, mas e quantas goleadas foram praticadas também, né? É aquele treinador meio. Acontecia com o Sampaoli, às vezes, no Santos, né? Muitas goleadas daquele São Paulo, mas tomava uma goleada ou outra. Quando você vai para o futebol ofensivo, uma hora você vai tomar também, né? Então tem algumas goleadas recentes também, mas se a gente pegar os últimos anos, a temporada do Rogério Ceni, a temporada do Jorge Jesus, a temporada agora do Tite, né? Mesmo do Paulo Souza, do Vitor Pereira, tiveram resultados muito ruins, mas não goleadas, né? E aí a gente coloca. Quanto mais você joga também a Série A, no caso do Flamengo, né? Em defesa do Flamengo, mais goleadas você está sujeito a tomar de repente, né? Atlético Paranaense, Figueirense, Vitória, Juventude, Fluminense, Atlético Mineiro e Cruzeiro, tá? Equipes que mais sofreram goleadas desde 2003. E o Vasco tem 38, tá? O número do Vasco em relação ao Goiás, que é o segundo, é um resultado muito expressivo. Palmeiras e São Paulo foram os times mais carrascos com o Vasco. São 4 goleadas para cada um nos pontos corridos. Palmeiras e São Paulo, 4 goleadas. Atlético, Botafogo, Flamengo e Santos, 3 goleadas e por aí vai, né? A lista das goleadas. Então aqui é pro torcedor pega essa lista aqui, ó, mostra pros caras, né? Desde 2003. Aqui, ó, 7-2, 2005. Eu vou pegar as mais absurdas, assim, né? 5 eu vou deixar passar. 5 eu vou deixar passar. A menos que o saldo, a diferença em gols seja muito grande, né? Aqui, ó. Diferença de 3 gols. Eu vou deixar passar aqui, ó. Figueirense. Né? Diferença de 4 gols. Atlético Paranaense aqui em 2005. Botafogo, né? Clássico. Isso aqui é inadmissível.
Vitória, São Paulo 2008 e por aí vai, né? E por aí vai, ó, Coritiba, Botafogo 2011, Santos 2010, Atlético Paranaense mais uma vez, Internacional 2015, ó, São Paulo, que Palmeiras 2017, Grêmio e essa mais recente, né? Criciúma já, né? Já teve uma goleada. Essa temporada, inclusive, já teve a do Criciúma, né? Já teve a do Criciúma e agora essa do Flamengo. E o Vasco como mandante, hein? É que essa foi no Maracanã, né? No Maracanã. Então, assim, o torcedor de repente pode ficar chateado e a gente trazer os números. Não é para ficar chateado, é pro torcedor pegar e mostrar pra gestão. Chega, cara. Chega, já deu, né? Acho que já deu, né? Já deu de amadorismo. Ah, mas estão pensando no futuro do Vasco. O futuro do Vasco está sendo pensado, né, desde 2003, não? E é uma série de lambanças, agora vira SAF, pô, agora tira a administração da SAF, da empresa, né? A administração da SAF da empresa, que estava fazendo lambança, também não estou falando que estava fazendo um grande trabalho, né? O que eu falo assim, é mais inteligente jogar junto do que criar uma crise e você ver resultados como esse acontecendo, né? Quando o futebol é deixado de lado, a gente vê coisas como essas acontecendo. Duas goleadas só em 2024. E pode acontecer mais, tá? Porque o que a gente viu do time do Vasco dentro de campo, era assim, nem time de peladeiro dá pra falar que foi. Nem time de peladeiro falar que foi, né? Enfim, bom, vamos finalizar, vamos agilizar, estamos com 21 minutos aqui, só pra gente trazer o sorteio, né? Da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Lado esquerdo da chave, São Lourenço e Atlético Mineiro. Aqui o grupo C, vão sair as equipes do grupo do Grêmio, né? Tem jogo para acontecer ainda. A gente torce pelo Grêmio, pro Grêmio estar aqui. Se ficar em segundo, já pega o Fluminense, vai saber o adversário. E se ficar em primeiro, cara, se ficar em primeiro, vamos ter Flamengo, teríamos, né, num cenário desse, teremos Flamengo, teríamos Grêmio, teríamos Palmeiras e São Paulo, né? Três tricampeões do futebol brasileiro. Três, não, quatro, né? Quatro tricampeões do futebol. Neste momento temos três. Se o Grêmio ficar em primeiro do grupo, podemos ter quatro, hein? Fora, cara, assim, Penharol, 5 títulos de Libertadores, né? Temos o River Plate aqui também, né? Fora outros tantos campeões desse lado da tabela. É que o River tá desse lado, o Penharol tá. É que o Penharol já, os tempos de glória já se foram, né? Enfim, Nacional, né? Fluminense aguarda o segundo do grupo C. Aqui um clássico argentino, Tajeres e River Plate, Colo-Colo e Júnior Barranquilla, né? Esse lado do River Plate e do Tajeres está interessantíssimo, né? Para avançar para uma semifinal. Tá bastante interessante. E aqui o lado que vai pegar fogo, né? Duelos espetaculares, a gente torce para ver esses embates acontecendo. Nacional e São Paulo, Botafogo e Palmeiras, já para pimentar logo de cara, né? Para sair chutando a porta, esculhambar de vez, né? Rivalidade recente entre a Leila Pereira, dos bastidores, né? E John Textor, um duelo que vai ser muito interessante, tá? Muito interessante. Penharol aguarda o primeiro do grupo C. Flamengo e Bolívar vão se rever mais uma vez, né? Duelaram na fase de grupos da Libertadores. Melhor para o Bolívar na altitude, muito melhor para o Flamengo no Rio de Janeiro. Fato é que o Flamengo, por ter sido o segundo colocado, o jogo da volta é na altitude, hein? Jogo muito perigoso aqui, mas a gente torce para o avanço dos brasileiros, né? Ou se tivermos se a gente tiver um Grêmio aqui, a gente pode ter numas quartas de final Grêmio e Flamengo, a gente pode ter São Paulo e Palmeiras e numa semifinal, né? Podemos ter aí, né? As quartas de final pode ser apenas de, e a gente torce para que isso aconteça, pode ser apenas de tricampeões, hein? E aí, aqui é a sobrevivência, né? É a sobrevivência, porque todas essas equipes brigam para ser o primeiro tetracampeão do Brasil. Então, aqui, mais do que a glória eterna, o título, a premiação de dinheiro, em dinheiro, vale o primeiro tetracampeão do futebol brasileiro na Libertadores, né? Espetacular, né, gente?
É absolutamente espetacular. A gente, obviamente, vai torcer pelo avanço das equipes brasileiras, avanço do Galo aqui. Podemos ter Atlético Mineiro e Fluminense, hein, numas quartas de final. A gente torce pelo avanço dos brasileiros. Torcemos mais uma vez por uma final brasileira, né? Para ter muita gente que acha que fica sem graça. Eu acho legal a variedade, né? Diferenciar, mudar um pouco, mas eu sou mais Brasil, nunca neguei. Na Libertadores, na Sul-Americana, eu sou mais Brasil. Se a gente puder ter finais só brasileiras, eu fico muito mais feliz. Não vou negar que não vou ficar de hipocrisia, né? Aqui a Sul-Americana, o as chaves, né? Porque a definição vai vindo da repescagem, né? Chamado playoff, né? Eu gosto de chamar de repescagem. Fortaleza tá aqui, Corinthians, tá? Podemos ter um Fortaleza e Corinthians aqui. Aqui o Belgrano, né? É o Belgrano, o Racing. Essa equipe aqui eu vou ficar devendo o escudo, tá, gente? Cruzeiro tá aqui. Defensa, não é Defensa e Justiça, eu vou pedir perdão. Aqui é o Lanús. Pô, os escudos aqui, gente, eu vou ficar devendo. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar a cola, né? Esportivo Ameliano, Lanús, Independente Medellín. É o Independente Medellín. Pedir perdão, né? É o Deportivo Independente Medellín? Não sei, né? Não sei, não vou cometer a gafe aqui. Já cometi a gafe de não saber os escudos e não sei mesmo, tá? E não sei mesmo, não tenho vergonha de admitir. Então aqui o duelo dos playoffs, né? Como é que vão ser os jogos? E é isso aqui, ó. Bragantino e Barcelona, Atlético Paranaense e Cerro Porteño. Aqui outros duelos definidos? Estamos com outros duelos já definidos? O problema é que tem ainda a chave do internacional, né? Quando que a gente fala de Sul-Americana, só tem dois duelos definidos ainda, né? Apenas dois duelos definidos. Como a definição do grupo do Internacional ainda não saiu, saiu apenas o primeiro colocado, né? E primeiro colocado não. É, o primeiro colocado, porque o Inter. Não, ainda não. Ainda não. Vamos pegar aqui, ó. Porque no grupo do Inter tem mais uma equipe que pode brigar pela primeira colocação, se eu não estou enganado, tá? Então não tem muita. Tá indefinido ali, ó. Deixa eu pegar o grupo do Inter, né? O Delfim tem um jogo a menos. O Delfim não chega mais, né? A disputa vai ficar entre Internacional e Delfim, o Belgrano já tá lá, né? Tá aqui, já tá definido, né? O Belgrano tá aqui, né? Então, se a gente prestar atenção, não falaríamos bobagem, mas enfim. Acontece, né? Enfim, gente, ó, é essa, tá? Por enquanto os brasileiros na chave, né, já definidos, né, nas oitavas, Fortaleza, Corinthians, Cruzeiro. A gente aguarda aí os duelos da repescagem. E a gente torce pelas equipes brasileiras, né? Nunca neguei aqui, como eu falei da Libertadores, a gente torce pelas equipes brasileiras. Aqui, ó, Bragantino, o Atlético Paranaense, o Cuiabá, tá? Então a gente vai ficar na torcida. Internacional também tá chegando, né? Vamos torcer pela classificação do Inter. Então é isso, gente. Ó, eu vou encerrar por hoje. Estamos chegando em meia hora. Estamos batendo 30 minutos de podcast. Então, ó, peço perdão aqui pelas confusões, pelas gafes. Deixar aqui a chave da Libertadores. Vou encerrar por hoje. Já para todo mundo uma ótima semana, tá? Tá- Devemos trazer a agenda do dia? Devemos trazer a agenda do dia? Vamos trazer a agenda, né? Da semana. Só pra gente. A internet não tá muito legal aqui, tá demorando um pouquinho. Vamos ter Huachipato e Grêmio, tá? Jogo válido pela Libertadores da América. Real Tomaiapo e Internacional. Torcida, né? Torcida. Vamos todo mundo, né, torcer tanto para Grêmio quanto Internacional. E é isso. Amanhã a gente tá de volta para comentar um pouco mais sobre esses dois duelos, né? De Grêmio Internacional, tanto na Libertadores quanto na Copa Sul-Americana, tá? Agora sim encerro, gente. Ótima semana a todos. Mais uma vez pedir perdão pelas confusões, pelas gafes, faz parte, acontece. Não é desculpa, né? Mas acontece. Quando a gente erra, a gente já pede perdão e não temos vergonha de admitir o erro, tá? Muito obrigado, um forte abraço e amanhã estamos de volta. Tchau.